Quand nous participons au sang de Jésus, quando nós participamos do sangue de Jesus, symbolisé par le vin, simbolizado pelo vinho, toute espèce de prison, toda espécie de prisão, que ton murmure, que o teu murmúrio, ta tétutesse, a tua teimosia, ton adultère, o teu adultério, ton impudicité, a tua fornicação, ton impolitesse, a tua má educação, a créé, criou, tu sors de cette prison. tu sais desta prisão. Eles beberam todos. Combien de personnes vont boire? Quantos vão beber? Combien de Todos. personnes vont boire son sang? Quantas pessoas Il vão a beber dit, seu sangue? buvez-en tous. Combien de personnes vont boire? Eles disseram beberam. Combien de bebem personnes vont todos. boire? Quand tu Todos. vas dans d'autres églises, on dit, oh non, les enfants ne vont pas boire, c'est seulement nous. Il a dit, combien? Non, il a dit, sauf les enfants. Oh, il a dit, sauf les enfants. Se você Il a dit, sauf toi, comme tu n'es pas encore baptisé. será, noutras igrejas vão te falar, ah não, criança não pode beber Santa Ceia, nem aquele que nem é batizado, mas sem saber que Jesus havia dito que... Conforme o Pai disse, Pasteur Nabiso, estamos a convidar o nosso pastor. Pasteur Musangi, pour la Pasteur communiquer, Mukie, dans la zone de para Kabete, culto les comunicar. Maboko, Estamos a poder Beta Maboko, Beta Maboko. Para a glória de Deus. Donc, Bikiramen. Ok. To sali boy. Fazemos assim. Semaine oyo. Essa salaki semana grandement béni. estávamos grandemente abençoados. Grandement béni. Fortemente abençoados. Ba témoignage eza ebele Há muitos testemunhos aqui. Alors to sala boy. Vamos fazer o seguinte. Tango kilte ezosila. Quando o culto está a terminar, Oyo nyonso tu basambelaki mpona ye pa tata. todo que oraram para ele, no Pai, Na maladi moko por songolo. uma doença, Avant soki kilte esili akutani na service à presse frère na biso Philippe. antes do culto terminar, vai se contar com o serviço do irmão Apesa Felipe, témoignage na ye para dar o seu testemunho. ndenge nzamba kisolo conforme abikisi. Deus, nosso Pai que solo Soki abikisi yo na sida. se salvou da sida, se Abikisi curou yo da na sida, hernie. se curou da abikisi yo hernia, na estomac, curou da dor no tension, estômago, tensão, maladi nyonso ozalaki qualquer nango. doença que você tinha. Ntango omonela yango solution Se você semaine recebeu oyo a solução essa semana, tikela biso témoignage na deixa o yo testemunho na service à presse mpo no tokolansa yango na serviço do youtube. nosso irmão Felipe, porque vai Ça ser va? posto no YouTube. Amém. Telema place aux ali, Levanta-te onde estás. Telema place aux Coloca de ali. pé onde te encontras. Por favor, muito nosso obstáculo aux ali, Telema. Por favor, cada um. Mokonzi. Queremos fazer levantar o rei. Tamo Mokonzi alegara, batu bazalaka ofanda, te forza Quando la o rei Telema. passa ou levanta, todo mundo tem que estar Bongisa de pé. maboko na yo. Prepare suas mãos. Tango tata Quando o papai zolega, está a passar, beta maboko pona lokumu na aplauda Yesu. fortemente pela glória de Deus. Jesus. Are you Lord God Almighty? Great is your name. Great is your name. You are worthy. Let's sing it, man. Holy are you, Lord God.
Father, we give you praise and we thank you. Tout le monde prie. Todo mundo hoje está. Santa la voz, We worship you for your holy presence. We thank you for the knowledge. We thank you for the miracles. We thank you for everyone that you have chosen in this place. Father, thank you. Bless you. Jesus, we worship you. Holy Spirit, welcome us. Thank you for listening to our prayer. Bringing life into our bodies. Bringing life into our lives. Father, we thank you. Father, we lift your name on high. We come to Praketa Sita. Shekata Basita. Mela Gusa Pe. Em nome de Jesus. Assentai-vos, por favor. On acclame le Seigneur. Il y a une forte grâce ici. Aclame ao Senhor. Há uma forte graça no nosso meio. Tu vois, pendant qu'on était en train de chanter, Tu vês, enquanto nós adorávamos, je vis un être géant avec une épée. eu vi um ser gigante com uma espada Coupa les chaînes dans les mains de gens qui les liaient. e cortando as correntes das pessoas que estavam amarradas. Le Seigneur a produit délivrance. O Senhor trouxe a libertação na vida de muitos. Frère, Irmão, Dieu t'a restauré. Deus acaba de te restaurar. Maintenant là, Agora lá, mets les choses dans l'ordre. coloque as coisas em ordem. Tu vas toucher à l'argent, Tu vais tocar em dinheiro, mais mets les choses dans l'ordre. mas coloque as coisas em ordem. Hein? Hein? Dieu t'a restauré. Deus acaba de te restaurar. Il t'aime. Ele te ama. Mets les choses droites. Coloque as coisas na retidão. Il t'a restauré. Ele te restaurou. Et il y a une forte onction dans les deux cultes d'aujourd'hui qui vont pénétrer ta vie. Ça va changer ton cœur. Et Ça va te donner la soif de Dieu, la soif de la parole. Tu vas commencer à prier, ta vie de prière va changer. Et Dieu va se manifester différemment par toi. Amém. La grâce. E nos dois cultos há uma unção muito forte disponível da parte de Deus para ti. E Deus mudará o seu coração, Ele te restaurará e te dará um coração grandioso, mudado e transformado. Tu terás a sede de oração, a sede da palavra. Oh, glória ao Jesus. Je vais enseigner parce que mes yeux sont en train de voir beaucoup de choses. Le soir, l'après-midi, on va terminer dans quelques minutes. Après-midi, on a un culte. Eu pretendo pregar, mas os meus olhos estão vendo muita coisa. Teremos dois cultos hoje, de manhã e de tarde.
Si tu es ici avec la tuberculose, tu es guéri. Se tu estás aqui nesta sala e sabe que tens tuberculose, saiba que tu estás curado. Acabas de ser curado agora. Oh, celebra Jesus. Glorifica ao Senhor. Toma posse da tua cura. Aleluia. Il faut que j'enseigne d'abord, ok? É necessário que o homem de Deus ensine primeiramente. Ça va? Hey, soyez calmes. Estejam calmos. Aujourd'hui, Hoje, ce matin, esta manhã ainda, quelque chose va entrer dans ta vie. alguma coisa entrará na sua Ça vida va tout changer. que poderá tudo mudar. Il n'y a pas de résistance aujourd'hui. Saiba que não há resistência hoje. La grâce est là. Saiba que a graça de Deus está lá. Je ne sais pas pourquoi les gens souffrent toujours comme ça. Eu não sei porque que as pessoas sofrem sempre assim. Je ne vais pas te pointer du doigt, mais je vais te demander de faire un acte d'obéissance. Eu não vou te apontar o dedo, mas vou te pedir para que tu possas fazer um acto de obediência. On s'est arrangé ici, juste que les gens qui sont derrière là. Estás nessa fila aqui até lá atrás. Tu as des douleurs dans les dos. Tu tens dores aqui atrás. Lève-toi. Levante-se. On acclame le Seigneur. Vamos aclamar ao Senhor. Venha para aqui. Oh, my friend, it seems like something is wrong with your mic. Yeah. Non, laisse-la. Laisse-la. Deixa ela. Elle ne va pas tomber. Ela não vai precisar cair. In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. In the mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. Mighty name of Jesus. Em nome poderoso de Jesus. C'est fini. Está feito. Vous êtes guéris. Vocês estão curados. Glória a Jesus. Mon frère, vérifie. Meu irmão, verifica a tua dor. Verifica, procura a tua dor. Maman, Mamã, verifica a tua dor. Verifica, faça movimentos. Procure a tua dor. Se lá estiver, fale seriamente. Mas se não tiver, celebra Jesus. Oh, glória ao Senhor. Aleluia. c'est le dernier jour. Hoje é o último dia. Je vous avais dit que je vais laisser quelque chose ici, Eu vos disse que vou deixar alguma coisa aqui, dans cet endroit. neste lugar, nesta casa de Deus. C'est un cadeau pour vous tous, vos maisons et cette église. E isto será um presente para todos vocês, para esta casa e as vossas próprias casas. Beaucoup de blocages. Você, há muito bloqueio na sua vida. Beaucoup de blocages. Muito bloqueio. Tu gaspilles beaucoup d'énergie. Você gasta muita energia, Tu ramènes peu. mas você traz pouco para vir tua casa. Aujourd'hui, Mas saiba que hoje la chose a changé. a coisa mudou. Tu vas travailler peu, Tu vais trabalhar pouco tu auras beaucoup. e terás muito. Deuxième chose, Segunda coisa, tu formules sortir. você pensa sair. Le Seigneur dit, il ne faut pas t'en faire. O Senhor te diz, não te preocupes. Cette année, c'est ton année. Tu vas pas. Este ano é teu ano, tu vais sair. Tu vas aller avec toute ta charge. Tu deves ir com toda a tua carga. Glória a Jesus. Aleluia. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Vamos para que se Hallelujah. Glória
praise. Holy is your name. Holy is your name. Amen. Hallelujah. Shakara Bagara. Ikala Basibara Bagara. Give me praise. Oh Lord my God, when I want some wonder, consider all the works thy hands had made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thou power throughout the universe is made. Then sings my soul, my Savior God unto thee. And when I then sings my soul, my Savior God to thee. And when Jesus, Kipra Sipratus, Lindele che parita cusa, se te terra catu pania, Ramamama paradagazia, Isto seteme, Rokoto lataya, Iyakazia, Roman delegadia bos. Thank you. Glory. Come on, sing it. Glory to the Lamb, for you are glorious and worthy to be praised. You Lamb upon the throne. Once again, you're the Lamb upon the throne. His name is Jesus. You're the Lamb upon the throne. He's the Holy Spirit of God. You're the Lamb upon the throne. For you are glorious. For you are glorious. You're the Lamb I rode the tomb. For you are
are glorious. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb, alone, the truth. You are the Lamb, you're the Lamb, alone, the truth. You're the Lamb of God. You're the Lamb, alone, the truth. For you are glorious. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb, alone, the truth. You are glorious. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. To you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. To you we lift our hands in praise. You're the Lamb upon the You are Come, let's sing it. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Sing it, my friend, sing it. You are Yahweh.
One more time. You are Yahweh. Il est Dieu. Ele é Deus. Et il est là. E Ele está aqui. Il habite au milieu des louanges de son peuple. Ele habita no meio dos louvores do seu Il povo. cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ele procura os verdadeiros que lhe adorarão em verdade e espírito. Là où il est présent, Aonde ele está il y presente, a la liberté. a liberdade, Il y a des délivrances. a libertação. Toutes sortes de problèmes qui te dérangent, reçois la délivrance. Todo tipo de problema que te perturba, receba a libertação. Il est Yahweh. Ele é Yahweh. Il est Yahweh. Ele é Yahweh. Yahweh est son nom. Yahweh é o seu nome. Le même hier, O mesmo ontem, le même aujourd'hui, o mesmo hoje, le même pour toujours. o mesmo para Il sempre. dit, je suis l'éternel, je ne change pas. Eu disse, eu sou eterno e não mudo. Il ne change pas. Ele não muda. Son amour ne change pas. O seu amor não Sa muda. puissance ne change pas. O seu poder não Sa muda. protection ne change pas. A sua proteção não Sa muda. gloire est la même. A sua glória é a mesma. Sa grâce est la même. A sua graça é a Il mesma. est Dieu dans les cieux. Ele é Deus. Il est Dieu sur la terre. Ele é Deus sobre a Il est terra. Dieu sous l'eau. Ele é Deus sobre as águas. Dieu sur la montagne. Deus sobre a Il est montanha. Dieu sur les plaines. Ele é Deus na planície. Il est Dieu partout. Ele é Deus em todos os Il lugares. contrôle l'univers. Ele controla o universo. Il est la dernière et la première autorité du monde. Ele é a última e a primeira autoridade do mundo. Il est présent partout. Ele está presente em Ses todos os yeux lugares. voient tout. Os seus olhos veem tudo. Son cœur connaît tout. O coração conhece tudo. Sa main n'est pas courte pour toucher. A sua mão não é curta para Sa tocar. main n'est pas courte pour guérir, sauver. A sua mão não é curta para curar e Il est salvar. le Seigneur des seigneurs. Ele é o Senhor dos senhores. Il est le roi des rois. Ele é o Rei dos reis. Il gouverne le règne des hommes. Ele governa o reino dos homens. Il domine sur les présidents, le roi et sur les empereurs. Ele domina sobre os presidentes, os reis e os imperadores. C'est lui qui met le président au pouvoir, c'est lui qui retire le président du pouvoir. Ele é quem coloca o presidente do poder e é ele que remove o Il n'y a presidente do pas un poder. président d'une république qui soit plus puissant que Yahweh. Não existe nenhum presidente da república que seja mais poderoso que o Yahweh. Le trône de Yahweh est éternel. O trono de Yahweh é um trono eterno. Son trône est un trône de justice. O seu trono é um trono de justiça. Son trône est un trône de justice. O seu trono é um trono de justiça. Il est là, Está aqui no nosso meio. avec toi, tout près de toi. Contigo e bem próximo de ti. Il te connaît et il t'aime.
Ele te conhece e Ele te ama. Il sait ce que tu penses à la minute. Ele sabe o que tu pensas no minuto. Il voit ton cœur comme si ton cœur était dehors. Ele vê o teu coração como se fosse teu coração está exposto para fora. Nul ne peut se cacher devant lui. Nada pode se esconder, ocultar no meio dele. Il est Dieu. Ele é Deus. C'est lui la vie. Ele é a vida. Joins tes deux mains et donne-lui gloire en acclamant. Junte as tuas duas mãos e lhe dê glória aclamando para Utilise Ele. ta bouche pour lui donner des actions de grâce. Utilize a sua boca para lhe conceder as ações de graças. E ele, oxicate, mamama. Nós celebramos a tua grandeza. Nós celebramos o teu poder. A tua presença nós celebramos, Senhor. Receba o louvor, Merci pour ta a adoração, a glória. Aleluia. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Take Glória a your Deus. seat. Sente-se, por favor. Take your seat. Obrigado, sente-se. Si vous avez votre Bible, Se vocês têm as vossas Bíblias, l'Évangile selon Saint Matthieu, Evangelho segundo São Mateus, versets 26 à 27. Merci. versículo 26 a Merci, mes 27. frères. Merci. Muito obrigado, irmão. Quelques minutes, j'enseigne parce que quand nous allons entrer dans la chose, tu vas faire ça avec compréhension. Em alguns minutos vamos entrar na coisa, de modo que quando tu estivermos no mesmo acto, você poderá ter a compreensão. Le soir, nous allons parler De des tarde, échanges spirituels. de tarde hoje a gente falará das trocas espirituais. Mais ce matin, Mas esta manhã nous voulons aller à la table du Seigneur. nós queremos ir na mesa do Senhor. Alors, je vais te donner quelques révélations qui vont donner la foi. Então te darei algumas revelações que te darão a fé. Saint Matthieu, São Mateus, chapitre 26, capítulo 26, 26 à 27. 26 a 27. Je peux même m'arrêter à 28. Vou mesmo parar a 28. Pendant qu'ils mangeaient, Enquanto comiam, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez ceci, mangez, ceci est mon corps. Jesus tomou o pão e o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. E tomando cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. amém. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual derramado por muitos para a remissão dos pecados. Dans Matthieu, Em Mateus, Matthieu dit l'importance de la communion, la Sainte Seine. o Mateus explica a importância da comunhão, da Santa Ceia. Il dit son sang Ele diz: seu sangue nous donne la rémission des péchés. nos dá a remissão dos pecados. Son sang Seu sangue apporte le pardon. traz o perdão. Son sang O seu sangue apporte la rémission. traz a remissão. Son sang O seu sangue apporte la rémission. traz a remissão. Son sang O seu sangue apporte la rémission. traz a remissão. Le mot rémission A palavra remissão signifie être libéré des liens, significa dizer ser libertado de laços, sortir de la prison. sair da prisão, Être libéré des liens, ser liberto, livre dos laços sortir de la prison. e sair da prisão. C'est plus que le pardon. É mais do que perdão. Quand nous participons au sang de Jésus, Quando nós participamos do sangue de Jesus, symbolisé par le vin, simbolizado pelo vinho, toute espèce de prison, toda espécie de prisão, que ton murmure, que o teu murmúrio, ta tétutesse, a tua teimosia, ton adultère, o teu adultério, ton impudicité, a tua fornicação, ton impolitesse, a tua má educação, a créé, criou, tu sors de cette prison. tu sais desta prisão. Oui.
Dans Matthieu ici, il nous dit le péché nous met dans la prison. Tu vês em Mateus, ele diz que o pecado nos leva na prisão. Ça lie notre vie pour que nous ne puissions pas progresser. Isto amarra a nossa vida para que a gente não possa progredir. Il dit quand nous approchons la Sainte Seine, quand nous buvons son sang, nous sortons des liens, nous sortons des chaînes, nous sortons de la prison. Mas ele diz, quando nós nos aproximamos da Santa Ceia, nós saímos da prisão, nós saímos dos laços e aí nós estamos livres. Si jamais dans ta famille, Se nunca na sua la família sorcellerie vous a mis dans une prison, a feitiçaria vos colocou numa prisão, on peut être dans une prison de la maladie. talvez pode estar numa prisão de Il y a des gens doença. qui ont des maladies chroniques. Há pessoas que têm doenças Il y a crônicas. de ceux-là même qui ont un langage, dit nous sommes des hommes, on doit tomber malade. Há outros mesmo que têm uma mentalidade, numa linguagem, dizendo que nós somos homens, podemos cair doentes. Parce que tout le temps tu tombes malade. Tudo isso é fruto de uma reflexão Ça de peut que être un por péché qui sempre t'a cair mené dans doente. cette prison. Talvez pode ser um pecado que te levou Ça peut nesta être la prisão. sorcellerie qui t'a mené dans cette prison-là. Talvez pode ser a feitiçaria que te levou nesta prisão. Comme nous avons vu, ça peut être on t'a retiré l'habit de la santé et on t'a donné l'habit de quoi? De la maladie. Talvez, como também já dissemos, houve uma troca. Te retiraram as vestes da saúde e te deram as vestes da Alors, doença. maintenant ta santé est en prison. Então a tua saúde está em prisão. Ce matin, Mas esta manhã, quand tu vas approcher le sang de Jésus, saiba quando te aproximares ao sangue de vois la Jesus, porte de ta prison s'ouvrir tu verás a porta da tua et prisão prends se ta abrir liberté entre tes mains. e teres a tua liberdade em Sors tuas pour ne mãos. plus jamais rentrer. Saíres para nunca mais Sors pour ne entrar. plus jamais rentrer. Sair para nunca mais Il entrar. se peut que la sorcellerie ou la malédiction de ta famille ou ton péché t'a mis dans la prison de blocage. Talvez pode ser a feitiçaria ou o teu pecado da tua família que te colocou na prisão de bloqueios. Tu n'avances plus. Tu já não consegues Tu ne avançar. prospères plus. Tu não consegues Comme tu avais prosperar. enseigné, ta gloire a été volée. Como ensinamos bem nos dias Et quand la anteriores, a tua gloire est glória volée, foi il y a des roubada. signes. Quando a tua glória é Tu roubada, rates há des sinais. grandes opportunités. Tu perdes grandes oportunidades. Tu commences à souffrir. Tu começas a sofrer. Hein? Hein? Alors ce matin, quand tu approches le sang de Jésus, Então entenda que nesta manhã, quando se aproximares na mesa do Senhor le chêne Jesus, tombe. as correntes caem La porte de la prison se brise. e a porta da prisão se quebra. Sors de ta prison. Então tu sairás e sairás da tua prisão. Quand il sera midi, tu ne restes plus dans la prison. Quando será meio-dia, tu não estarás na prisão. Il y a des gens Amém. qui sont restés dans la prison de la stérilité. Há pessoas que restaram na prisão da esterilidade. Prison de la stérilité. Prisão da esterilidade. Prison de la pauvreté. Prisão da pobreza. En fait, en un mot, quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Então, em uma única palavra, qualquer que seja a prisão que tu se encontras hoje, Jésus dit, Jesus, ele diz, mon sang meu sangue te libère de la prison. te liberta da prisão. Il a dit Amém. rémission. Ele Acclame, diz a acclame comme remissão. mon frère ici. Oh, aclama como os meus irmãos aqui. Glorifica a Jesus. Répète après moi plus fort, rémission. Repete comigo, remissão. Dis rémission. Remissão. Encore plus fort, rémission. Mais forte, remissão. Rémission. Remissão. Dis à ton frère, libéré de la prison. Diga a teu irmão, liberto da prisão. Qui est sûr qu'aujourd'hui, par la Sainte Seine, il sera libéré de la prison? Quem está seguro aqui que pela Santa Ceia ele será liberto da prisão? Qui est sûr aujourd'hui, par la Sainte Seine, les chaînes vont se briser de sa vie? Quem está convicto de que pela Santa Ceia as correntes da sua vida serão libertas? Même s'il y a des Quebradas. choses que le médecin ne peut pas guérir, le sang de Jésus va couper les chaînes. Ei, mesmo se há coisas que os médicos não conseguem curar, mas o sangue de Jesus vai quebrar as correntes. Dis avec moi rémission. Diga comigo, remissão. Encore plus fort, rémission. Mais forte, remissão. Dis libération de la prison. Diga liberação da prisão. Es-tu prêt à être libéré de la prison? Ei, você está pronto para ser liberto da Es-tu prisão? prêt à être libéré de la prison? Você está pronto para ser liberto da prisão? Il y a des gens qui sont dans une prison. Há pessoas que estão numa prisão. Ils travaillent que pour enrichir les propriétaires. Eles simplesmente trabalham para enriquecer o proprietário. Ils travaillent pour payer les loyers. Eles trabalham para pagar o aluguer, o Le arrendamento. seul moment où il peut avoir beaucoup d'argent, c'est pour payer les loyers, la É, garantie. o único momento que ele trabalha para poder, ou que ele tem junto o dinheiro lá, é para poder pagar Et o il va vivre arrendamento 6 ou o mois, aluguer. une année, il ne gagne rien de bon. Seulement quand il s'approche de la garantie qui est en train de finir, l'argent vient pour payer la garantie. Ele trabalha um mês, um ano, Ça, c'est une prison. e aí não consegue uma grande soma. Somente quando chega o momento de pagar o arrendamento da casa, é que ele tem uma grande soma de dinheiro. Isto é uma forma de prisão. Ça, c'est l'échange spirituel. Saiba que isso é uma troca espiritual. Tu n'as pas été créé pour être le cheval de quelqu'un. Ei, você não foi criado para ser um cavalo de alguém. Regarde ton voisin, dis, je ne suis pas ton cheval. Diga, eu não sou teu cavalo. Regarde ton voisin, dis, je ne suis pas ton cheval. Olha para o vizinho e diga-lhe, eu não sou teu cavalo. Dis-le lui, je ne suis pas ton cheval. Diga-lhe, eu sou teu cavalo.
Et non Les sont Congo disent Kubasadi Langa. Maintenant, toi, tu travailles pour l'autre, tu ne manges rien. À Lingala, on dit que tu as été là, on a battu mon côté. En d'autres termes, tu as salarié à place à salak. Mais toi, tu travailles rien du tout. Oh, mon frère, j'ai oublié que tu es Luandais. Em outro termo, o cabrito come de onde está amarrado. J'ai oublié que c'est un Luandais. Tu vois, les gens de Luanda. Il faut devenir Bakongo. Tem que se tornar Congo. Hey, regarde ton voisin, dis-lui cette prison-là est finie aujourd'hui. Em outro termo, Hey, esta prisão tu dois le terminou lui dire hoje. avec colère, avec décision. Tens que dizer com ira, com decisão. A minha prisão termina hoje. Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde. Tout le monde me regarde ici. Fixez-moi le regard. De gauche, de droite, à gauche, partout. Regardez-moi bien. Dieu a créé le monde en pleurant. C'est ça? Será que Deus criou o mundo chorando? Não. Dieu a créé le monde en murmurant. Deus criou o mundo murmurando? Hein? Ce n'est pas ça. Não é isso. Dieu a créé le monde en croisant les bras. Deus criou o mundo cruzando os braços. Dieu a créé le monde par la parole. Deus criou o mundo pela palavra. Il a prononcé des paroles. Ele pronunciou palavras. C'est ça? É isso? Vrai ou faux? Verdadeiro ou Il a dit falso? que cela soit. Que cela soit. C'est ça? Ele diz que seja, que seja. Papa, vous n'avez pas compris, j'avais dit je vais laisser quelque chose. Quel est votre problème? Qual é o vosso Ou bien problema? tu veux prendre sa place? Ou você quer tomar o lugar dele? Oh, quelqu'un avec moi? Ei, alguém está comigo? Dis avec moi, rémission. Diga comigo, remissão. Écoute, si tu ne parles pas, tu ne vas pas créer. Se tu não falares, tu não vais criar isso. Tout ce que tu veux que ça t'arrive de bon, tu dois le dire. Tudo que você quer que te aconteça de bom, tu deves dizê-lo. Regarde ton voisin, dis-lui cette prison-là d'enrichir les propriétaires finit aujourd'hui par le sang de Jésus. Diga-lhe, esta prisão de poder enriquecer os proprietários acaba hoje. Regarde un autre, dis-lui, cette prison-là d'enrichir les propriétaires de notre empresa finit aujourd'hui. Diga-lhe, esta prisão de poder trabalhar constantemente e enriquecer o proprietário da empresa termina hoje. On te donne une voiture, tu vas travailler avec. La personne qui prend l'argent, c'est le propriétaire. Toi, tu ne prends pas l'argent. Cette prison est finie. Te dá uma viatura, você trabalha, enriquece o proprietário e você não tem nada. Esta prisão acaba hoje. Tu achètes ta voiture, tu donnes au chauffeur, il devient riche, il achète une autre voiture. Toi, tu es resté avec Kimbambala. Cette prison-là est finie aujourd'hui. Você compra a tua viatura, dá num motorista para te dirigir, começar a fazer o trabalho. Ele consegue, com o dinheiro que ele está a trabalhar para ti, comprar uma outra viatura, mas você resta com uma lata velha. Esta prisão acaba hoje. Ça se termine ici, Isso termina-se aqui, avant midi, antes do par la meio-dia. puissance de son sang. Pelo poder do seu Par la sangue. puissance de son sang. Pelo poder do seu Et sangue. dit, buvez-en tous. Eles beberam todos. Combien de personnes vont boire? Quantos vão beber? Combien de Todos. personnes vont boire son sang? Quantas pessoas Il vão a beber dit, seu sangue? buvez-en tous. Combien de personnes vont boire? Eles disseram beberam, Combien de bebem personnes vont todos. boire? Quand tu Todos. vas dans d'autres églises, on dit, oh non, les enfants ne vont pas boire, c'est seulement nous. Il a dit, combien? Non, il a dit, sauf les enfants. Oh, il a dit, sauf les enfants. Se você Il a dit, sauf toi, comme tu n'es pas encore baptisé. será, noutras igrejas vão te falar, ah não, criança não pode beber Santa Ceia, nem aquele que nem é batizado, mas sem saber que Jesus havia... Frère, écoute-moi. Escuta-me. Lorsque Jésus est en train de donner le pain et le vin, disant mon corps et mon sang, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte? Não. Non. Donc ils n'étaient pas convertis. Então, logo que Jesus estava a dizer, meu corpo é, o pão é o meu corpo e o sangue, e o vinho é o meu Ils sangue. avaient, la seule Os discípulos não personne haviam qui nous recebido donne la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. A única pessoa que vos dá a vida eterna é o Espírito La Santo. seule Os personne qui discípulos nous não eram amène à convertidos. devenir une nouvelle créature, c'est le Saint-Esprit. A única pessoa que vos leva a tornar-se nova criatura é o La Espírito nouvelle Santo. naissance ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. O novo nascimento não pode ser efetuado sem o Espírito Santo. Jésus peut mourir pour nous.
Jesus pode morrer por Mais nós. Jésus ne peut pas changer notre cœur. Mas Jesus não pode mudar o nosso coração. Jésus peut mourir pour nous. Jesus pode morrer por Il ne nós. peut pas nous amener à naître de nouveau. Mas ele não pode nos levar a nascer de Ça, novo. c'est le travail du Saint-Esprit. Pois este é somente o trabalho do Espírito Il Santo. donne la Sainte Seine aux gens qui sont sans Saint-Esprit. Ele dá a Santa Ceia nas pessoas que estão sem So, o Espírito Santo. you in your church, toi dans ton église, E agora você e a tua igreja, tu dis seulement pour les gens qui ont été baptisés, qui ont reçu Jésus. tu vais dizer somente para as D'où pessoas est que foram venue votre batizadas théologie? e que receberam Jesus. Agora te Depuis pergunto, onde está a tua quand tu teologia? vas changer ce que Jésus a dit? Desde quando é que você pretende mudar aquilo que Jesus disse? Yeah. Prouvez-moi le contraire. Prova-me o contrário, estou aqui. De quel droit les gens qui vont prendre la Sainte Seine dans quelques jours vont manger, pardon, qui vont recevoir le Saint-Esprit dans quelques jours, vont manger le corps. De que direito? De direito de que essas pessoas que poderiam receber o Espírito Santo nascendo de novo em alguns dias antes mesmo. J'échange encore. Vão mudar ainda. Ils ne sont pas encore de nouveau. Eles ainda não eram nascidos de Ils novo. vont naître de nouveau à la Pentecôte. Eles vão nascer de novo em Pentecostes. Mais ils ont part à la Sainte Seine. Mas eles tomaram parte na Santa Et Ceia. quand vous buvez mon sang, vous avez les pardons du péché. Ele diz quando Vous êtes vocês, libérés de votre prison. vocês estão libertos da vossa prisão. Amém. Glória a Jesus. Et il dit tous. E ele disse todos. Toute personne qui aujourd'hui Saiba que toda pessoa que hoje accepte que Jésus peut faire quelque chose dans sa vie. aceita que Jesus pode fazer qualquer coisa na sua Tu es vida, bienvenu à la table du Seigneur. tu és bem-vindo na mesa do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Et la rémission du péché. Ele diz a remissão de pecados. Première chose, son sang nous libère de la prison et coupe les chaînes. Deuxième chose, son sang par la Sainte Seine nous accorde le pardon. E a primeira coisa, o seu sangue nos liberta da prisão, nos quebra de todos os laços. E a segunda coisa, nós temos o perdão dos pecados. Quand tu vas boire son sang, Quando tu vais beber do seu symbolisé sangue, par le vin, simbolizado pelo vinho, considère que ces péchés-là pour lesquels tu es coupable, de temps en temps tu te culpabilises, tu te condamnes, ces péchés-là reçoivent son pardon. amém. Compreenda-te e entenda que este pecado lá que você sempre se culpabiliza, que te condena constantemente, você está livre disso e justificado Ne disso. laisse plus le diable te condamner. Tu vois, tu avais fait telle chose. Dis-lui, j'ai bu son sang aujourd'hui, ce péché-là est oublié. C'est Amen. effacé. Amen. Je n'ai pas péché. Tu deves dizer, Je n'ai pas entendu amen là, pourquoi? não deixa o diabo tentar te condenar a um certo tempo de pecado. Tu vai dizer, Senhor, tu vais dizer ao diabo que eu bebi o sangue de Jesus, então estou livre disso. Regarde ton voisin, dis-lui, ne me regarde plus comme un pécheur. Olha para teu vizinho, diga-lhe, não olhe para mim mais como um Parce que pecador. par son sang, Tudo porque pelo seu je sangue reçois le pardon. eu recebo perdão. Qui a dit amen plus fort? Quem diz amém fortemente? Amém. Quand on te demande de répéter quelque chose, tu dois dire la chose avec force et conviction. Quando te pede para Parce que repetir quand qualquer tu coisa, parles, tu es en train de créer un monde. tu deves dizer com força e convicção, porque quando você fala, tu estás criando um mundo. Ce que tu ne confesses pas, ce que tu ne déclares pas, tu ne l'auras pas. Porque aquilo que você não confessa, aquilo que você não declara, não falas, você não pode criar, não pode ter posse Ouais. disso. Dans l'ancienne alliance, Por isso você vê no Antigo Testamento, la loi pour posséder quelque chose était là où la plante de vos pieds foulera, ce lieu est accordé à vous. na Antiga Aliança, a lei era, aonde os teus pés pisarem, é aí que o lugar Deus te dá para você tomar Dans la nouvelle posse. alliance, les choses ont changé. Mas na Nova Aliança as coisas mudaram. Si tu dis à cette montagne, Se tu dizeres a esta ôte-toi de montanha, là, lança-te de lá, jette-toi tira-te dans de la lá, mer. lança-te Tu no ne doutes pas mar, dans ton cœur. e não duvidar no teu Será se coração, assim será te Et dit, feito. tout ce que tu demanderas, Ele diz tudo que croyez pedires, pas l'avoir reçu. crê que você Tu le verras recebeu, s'accomplir. e você verá isso se Dans la cumprir. nouvelle alliance, Na Nova Aliança, c'est le parler qui te donne la chose. é o falar que te concede a Dans coisa. l'Ancien Testament, Mas no Antigo il faut Testamento, fouler la place. era necessário pisar no local. Tu peux prendre le visa de la France en disant seulement j'ai déjà le visa de la France. Você pode Tu n'as tomar même pas posse, besoin d'aller piétiner l'ambassade. você pode tomar posse da França, do visto da França, simplesmente falando e você toma posse. Nem precisa ir pisar lá na embaixada. Are you listening to me? Ei, você está me entendendo o que eu estou dizendo? Alors dis à ton voisin, ne me regarde plus comme pécheur. Agora diga ao teu vizinho, vizinho, Le sang de não me Jésus olhe m'a como pardonné. pecador. O sangue de Jesus me perdoou. Je suis saint, 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 je suis Eu saint, sou je suis santo, eu sou saint. santo. Eu sou Qui santo. croit que quand il va boire le sang, il sera saint?
Quem crê que quando ele beber do Quem sangue, croit ele ça? é santo? Quem crê nisso? Oh, moi je vais partir, il est 11h. Je regarde mon heure, je vais partir. Eu vou partir, são 11 horas. Ah, parce qu'on va revenir. Porque vamos voltar mais tarde. Tu es là. Tu estás lá? J'aime pas faire une chose sans donner l'enseignement. Tu es Eu não là. gosto de fazer uma coisa sem dar a compreensão, o ensinamento. Tu es là. Tu estás lá? Yeah. Mon sang qui est répandu pour plusieurs O meu sangue que é derramado para muitos, en rémission des péchés. para remissão de pecados. Je voulais te montrer maintenant une autre chose. Eu queria te mostrar ainda mais uma outra coisa. Je suis dans Genèse 14. Eu estou em Gênesis 14. Rapidement. Vá rapidamente. Verset 18 Versículo 18 à 20. a 20. Genèse 14, 18 à 20. Moi, je vais lire aujourd'hui. Vous y êtes? Vocês estão? Ah, Genèse 14, 18 à 20. Melchizedek, aussi roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu fort, souverain. Il bénit Abraham en disant, béni soit Abraham par le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre. Et loué soit le Dieu fort, souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Qui croit que par Jésus, il est ou elle est vainqueur? Quem crê que pelo Jesus, ele é ou ela é vencedora? Si tu as vaincu le péché, tu as vaincu Satan, tu as droit à la Sainte Seine. Se tu venceste o pecado, tu venceste Satanás, saiba que tu tens direito à Santa Ceia. Nous voyons notre père Abraham. Nós temos o exemplo do nosso pai Pour la Abraão. première fois dans ta vie, A primeira vez na tua vida, un homme de Dieu plus supérieur à lui, homem de Deus mais superior a ele, lui apporte la communion, lhe trouxe a Santa Ceia, le pain et le vin. o pão e o vinho. Il ne lui a pas apporté les positions de main, Ele não lhe trouxe a imposição de mão, pas la prophétie, não lhe trouxe a profecia, mais la Sainte Seine, mas a Santa la Ceia, communion. a comunhão. La communion. A comunhão. Quand Abraham mange la communion et boit, Quando Abraão come a Santa Ceia, Melchizedek Melquisedeque, transmet la bénédiction sur Abraham. ele transmite a bênção sobre Abraão. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas approcher le corps de Jésus par la communion? O que é que vai se passar quando se aproximares ao corpo de Jesus pela comunhão? La vie de la bénédiction va s'ouvrir. A vida da bênção vai se abrir. Amen. Amém. Là, c'est comme si tu me parlais. Este amém lá é como se fosse a falar comigo. La Bible dit Melchizedek apporte à Abraham le pain et le vin. A Bíblia diz que Melquisedeque trouxe a Abraão o pão e o vinho. Sainte Seine. Santa Ceia. Les disciples de Jésus ne sont pas les premiers dans la Bible à manger la Sainte Seine. Os discípulos de Jesus não são os primeiros na Bíblia a comer a Santa Ceia. Abraham l'avait aussi mangé. Abraão havia o comido. Et dès qu'il a mangé, il a bu. E logo que ele comeu, bebeu, La Bible dit les choses ont changé. a Bíblia diz que as coisas mudaram. Melchizedek bénit Abraham. Melquisedeque abençoou Abraão. Il dit, Ele béni diz, soit Abraham de Dieu. bendito seja Abraão de Deus. Ça c'est spécial. Isso é especial. Dans ma version on dit par Dieu, mais en hébreu on dit Abraham de Dieu. E aí disseram por Deus, mas no hebreu disseram de Deus. La première bénédiction que la Sainte Seine te donne, A primeira bênção que a Santa Ceia te dá, ça te colle en intimité avec Dieu. te cola na intimidade com Deus. Quand tu manges la Sainte Seine, tu deviens Daniel de Dieu, Wilson de Dieu, Mado de Dieu, toi de Dieu. Quando tu comes a Vous Santa êtes Ceia, você distrait là-bas. torna-se Elle est en train de Mador recevoir de sa Deus, chose. Wilson de Regardez-moi. Deus. Azozoaye. Ela está a receber o que é dela. Fica atento aqui.
Se você tiver a olhar para ela, vais perder a tua bênção. Béni soit Abraham de Dieu. Bendito seja Abraão de Deus. Première des choses qui vient de la vie d'Abraham, c'est la bénédiction quand il mange la Sainte Seine. A primeira coisa que veio na vida de Abraão foi a bênção quando ele comeu a Santa Ceia. Si ta vie commençait à expérimenter les malédictions, Se a tua vida experimentava maldição, ton ministère, o teu mistério, ton église, a tua igreja, tes affaires, os teus on negócios, va l'arrêter aujourd'hui vai paralisar-se isso par la hoje. Sainte Seine. Pela Santa Le Ceia. pain et le vin O pão e o vinho vont changer la malédiction en bénédiction. vão mudar a maldição em bênção. Et quand la bénédiction va venir, E quando a bênção la vier, première bénédiction que tu vas recevoir, a primeira bênção que vais c'est receber l'intimité avec Dieu. é a intimidade com Deus. Ta vie devient collée à celle de Dieu. A tua vida torna-se colada a de Ton Deus. nom commence à porter le nom de Dieu. O teu nome começa a levar o nome de Donc Deus. si par hasard un occultiste veut te tenter, mettre quelque chose sur ta chaise quand tu es absent, Se por azar il ocultista quer saura te que tentar tu n'es pas seul, tu es de Dieu. ou meter alguma coisa na tua cadeira, ele saberá que você não está sozinho, você é de Deus. Quand tu es béni, la première bénédiction, tu deviens la chose, propriété privée de Dieu. Quando tu és abençoado, a primeira das coisas é que você torna-se a propriedade privada de Deus. Béni soit Abraham de Dieu. Bendito seja Abraão de Et Deus. quel Dieu? Très haut. De que Deus? Altíssimo. Ça c'est souverain. Isso é soberano. Celui qui a la dernière décision de ta vie. Aquele que tem a última decisão na tua vida. Quand il dira oui, personne ne va dire non ce matin. Aquele que quando diz sim, ninguém pode dizer não na S'il tua dit vida. non, 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 cette histoire doit finir aujourd'hui, personne ne va changer ça en oui. Se ele disser não, 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 ninguém pode mudar isso C'est para de si. lui que ta bénédiction va venir. É dele que a tua bênção virá. Béni soit Abraham du très haut. Ele diz, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Deuxième bénédiction qui se manifeste dans la vie d'Abraham, il dit, hey, qui lui a donné ses ennemis. E a segunda bênção é que ele diz que ele lhe foi dado dos seus inimigos. S'il y avait quelqu'un qui avait échangé ta place, Se há alguém que havia mudado o teu lugar, il a échangé ton commerce. havia mudado o teu Lui, comércio. il a pris ton commerce, il t'a donné son commerce. Oui, il a pris ta place, il t'a donné sa place. On a enseigné ça ici. Qui était là la semaine? Quem estava lá durante a semana? Qui était là? Se alguém que Si tomou teu quelqu'un lugar, t'a échangé, se alguém on trocou, te voit là, Libanda, mais tu n'es plus toi. que vem lá fora, Parce mas que toi, tu es devenu lui, lui est devenu toi. porque ele tornou você e você tornou ele. Si quelqu'un a échangé ta place, Se alguém mudou teu lugar, toi, tu as pris sa place, lui, il a pris ta place. ele tomou teu lugar, você tomou o lugar dele. Si quelqu'un a pris ta gloire, il t'a donné quelque chose de malheur. Se alguém tomou tua glória e te deu qualquer coisa de maldade, Aujourd'hui, hoje Dieu va te donner cet ennemi-là entre tes mains. Deus vai te dar este inimigo nas tuas mãos. Amém. Par la Sainte Seine, Pela Santa Ceia, tous les ennemis seront contrôlés par toi. todos esses inimigos serão controlados En por d'autres ti. termes, par la Sainte Seine, Dieu va te dire, na peshi bangu nano, sa na bango eloko lingo, lingi na boma bango, babika, ezaka yo ndenge oloba. Então, em outro termo, Deus está a dizer que pela